Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí, bom retorno ao Prosa com o Betaglia. O Prosa que está ficando cada vez mais fantástico. As pessoas estão acompanhando, estão enviando mensagens aqui para mim, dizendo, inclusive, sugerindo, inclusive, temas, né? E o tema de hoje vai ser capitalismo consciente, criação de valor para todos. Há uma nova onda de empresas alinhando e combinando o poder do capitalismo com o movimento global de consciência humana. Olha que bacana. E tal evolução converge para uma interconexão mais justa do nosso mundo, mais social, mais voltado para a sociedade. E para ser claro dentro desse contexto, eu não creio que este seja um sonho, uma utopia. Eu acredito realmente que é um daqueles raros momentos em que a tecnologia, a oportunidade, a compreensão das pessoas se fundem, possibilitando, então, um grande salto na história humana. Nos últimos 500 anos, nós temos assistido à construção do capitalismo. E é interessante isso, porque esse capitalismo ele se mantém num lugar extraordinariamente alto na sociedade moderna. Pode-se dizer que o sistema recebeu o mais alto status de qualquer coisa, acima até do estilo de vida, acima da saúde, acima da família, acima da felicidade. E por que não acima da própria humanidade? Alguns indicadores que eu li recentemente merecem a nossa reflexão. Eles são extremamente relevantes. Cerca de 40 pessoas, vejam bem, cerca de 40 pessoas no mundo possuem e mantêm uma fortuna que equivale a cerca de 50% da população mundial, ou seja, 3,7 bilhões de pessoas pobres no mundo. 82% das riquezas geradas em 2017 representa uma ida de dinheiro para 1% dos mais ricos. E segundo o Instituto Gallup, 85% das pessoas que têm emprego odeiam os seus empregos. Interessante, são dados, são estudos que foram feitos. Mas para nós conversarmos sobre o capitalismo consciente e essa criação de valor, eu vou chamar o meu amigo de longa data, Carlos Bretos. Olha aí, pessoal, que bacana, que fantástico, recebendo o meu amigo aqui, o Carlos Bretos, que há muito tempo eu não via e a gente não conversava, a não ser aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Bretos, seja bem-vindo, meu amigo, aqui à Prosa com Bertaglia. Muito obrigado, Paulo. Prazer enorme estar com você aí e poder estar colaborando, né, com Prosa com Bertaglia. Espero poder, de alguma forma, contribuir e se puder deixar aí uma sementinha de ideia que seja na mente de quem estiver participando, escutando, nos assistindo, já terá valido muito a pena. Muito obrigado mesmo pelo convite. Bretos, uma honra, um orgulho tê-lo aqui e falar sobre esse tema que é extremamente relevante na sociedade nos dias atuais. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre o esquema do giving back, de retornar para a sociedade aquilo que nós ganhamos durante um tempo, seja pelo nosso esforço ou pelas oportunidades que as pessoas também nos ofereceram e nos ajudaram. Bretos, vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo consciente? Vamos sim, Paulo. Eu acho que você colocou argumentos aí inúmeros, né, que gritam, né, que falam por si só. Eu agregaria alguns pontos adicionais só para dar uma aquecida na nossa conversa, né? Porque eu acho que na vida nada é por acaso, né? E acho que os movimentos, eles, na verdade, eles acontecem como reações naturais aos acontecimentos. Então, pensa o seguinte, a gente tem hoje uma população mundial que até 2050, a previsão é que chegue muito próximo dos 10 bilhões de seres humanos na Terra.
mantidas as condições atuais, 2/3 dessa população comporia a base da pirâmide social. Né? Então, dá a dimensão dessa concentração de riqueza que você comentou inicialmente. Aí a gente tem a questão de consumo de recursos naturais. Hoje, com a população de hoje, os recursos que a natureza consegue regenerar, eles já estão sendo consumidos 1,5 vezes essa capacidade de regeneração, né? O que não simplesmente leva ou pode trazer a ideia de que precisa mais porque a população vai crescer, mas que eventualmente cabe um reflexo de como isso tudo está sendo consumido, né? E a real necessidade de consumo. Aí a gente tem um tema que nos conecta, que é a tecnologia, né? E a tecnologia, da forma que ela cresce, exponencializando de forma drástica, né? Tanto os níveis de consciência, como os valores de todo mundo, né? Faz com que emerjam naturalmente discussões ou análises, né, de como os negócios, as empresas, o setor privado, né, esse crescimento do capitalismo, como você falou, que por muitos e por muito tempo foram e têm sido vistos como propulsores de problemas sociais, né, quais são as reais possibilidades deles e qual é o papel deles dentro da nossa sociedade, né, na criação de um novo modelo sustentável, né, e compatível com a necessidade das pessoas e do planeta, né? Então, essa discussão toda, essa modelagem, essa discussão toda, ela foi inicialmente tratada como valor compartilhado, né? E a discussão é justamente essa, né? É uma nova forma sustentável de pensar e fazer negócios, compartilhando valor já entre todos os stakeholders, todos os participantes da cadeia de valor de uma empresa. Não mais apenas aquela visão obtusa de geração de valor apenas para os acionistas da empresa. Uhum. Né? Então, se a gente, estudando um pouquinho a origem disso tudo, é uma discussão relativamente nova, né? Ela aparece por Michael Porter e Michael Kramer em 2006, né? Num artigo da Harvard Business Review, né? Que justamente não trata de filantropia, responsabilidade social, mas é uma forma de obter sucesso econômico, né? Compreendendo que o sucesso da empresa ele depende do sucesso e da sustentabilidade da sociedade de recursos naturais. Então, uma reconexão, né, do sucesso da empresa ao progresso social que ela tem a capacidade de gerar. Né? Como valor compartilhado, como grande guarda-chuva, várias iniciativas surgiram, né? E uma delas é justamente o capitalismo consciente, né? E que surgiu nos Estados Unidos, né? Na verdade é um movimento global, mas se originou nos Estados Unidos através de um estudo acadêmico de 3 professores, Raj Sisodia, Jeff Sherratt e David Wolfe, e que ele basicamente tratava isso, né? Na verdade, ele estudava como algumas empresas elas conseguiam manter uma altíssima reputação e fidelidade de seus clientes sem fazer investimentos exorbitantes em publicidade e marketing. Esse estudo ele estava prestes a ser divulgado para o mercado quando ele ganhou o aval e a participação de John Mackay, que era o CEO fundador e CEO da Whole Foods, uma rede norte-americana de produtos orgânicos, né?
E onde o John Mackay, ele analisou o material e falou, poxa vida, tem muita coisa que está sendo escrita, que está sendo dita aqui, que eu já faço naturalmente. Uhum. Né? E contribuiu com uma camada, diria eu, prática, né, sob uma visão mais acadêmica, do que efetivamente poderia fazer uma companhia, um setor ou uma economia se diferenciar, levando em consideração toda a sua cadeia de valor no sentido de stakeholders, né, se conectando com todo. E na ocasião, em 2007, acho que eles lançaram um livro, o nome traduzido no Brasil é Empresas Humanizadas, Firms of Endearment, que explica, né, justamente como as empresas lucram a partir de uma paixão e de um propósito. Né? E aí nasce o capitalismo consciente, o movimento capitalismo consciente, que, como eu disse, é um movimento global e que ele, basicamente, ele se estrutura sobre 4 pilares. Né? O que significa o capitalismo consciente? Significa você partir de um propósito maior, né? E como propósito maior, significa o propósito da empresa ser maior do que simplesmente gerar lucros. Né? É um questionamento de para que eu existo? Qual é o meu papel nesse mundo aqui? Qual é o meu papel na sociedade? O propósito é um primeiro ponto importante. O segundo vem uma cultura consciente. E a cultura consciente aqui basicamente o que ela versa é sobre incorporar esses valores e princípios em todo o tecido social da empresa, né? Ou seja, você não pensar num departamento responsável por um capitalismo consciente, né? Como foi a origem da responsabilidade social corporativa, mas garantir que isso esteja distribuído e presente em todo esse tecido social da empresa. Então, a cultura precisa estar lá, da mesma forma que a liderança consciente precisa estar lá. A liderança consciente é o terceiro elemento. E a liderança consciente é a liderança que vai tratar de servir ao propósito da organização. Né? Não necessariamente tratar ao propósito da geração de resultados daquele momento. Né? Então, em caso de dúvida, as decisões serão tomadas levando em consideração a confiança e o cuidado com todos. Né? E o quarto elemento é a orientação a stakeholders. Né? É uma grande angular, né? Não mais uma orientação, um foco, um canhão orientado a resultado, devolver resultado para o acionista, né? Mas é garantir que, seja lá o que a empresa faça, né, ela está distribuindo valor, e eu não estou falando só do valor econômico, lucro é parte natural do objetivo da empresa. Né? Lucro, minha visão pessoal, é a maior forma de garantir distribuição de riqueza. Né? Sem lucro você não consegue distribuir, né? Mas a orientação ao stakeholder ela vai além do lucro financeiro. Né? O lucro social, o que eu estou fazendo para os meus funcionários, o que eu estou fazendo para os meus fornecedores, como eu estou tratando e agregando valor para os meus clientes, da mesma forma da natureza e os impactos que eu estou causando à natureza. Brito, sensacional essas colocações que você trouxe para nós falarmos aqui de capitalismo consciente. Logicamente que aqui no entendimento é uma prosa, né? Mas no entendimento o lado social acaba sendo extremamente importante, há uma fuga em relação ao que a gente conhecia tempos atrás, ainda conhece em relação a algumas empresas do capitalismo selvagem, ou seja, é ganhar dinheiro de toda maneira, independentemente do que venha a acontecer na sociedade. O terceiro ponto que você mencionou aí é um ponto que a gente coloca bastante, e aqui a prosa tem discutido e debatido esse assunto, que é a liderança, né? Ou seja, as pessoas elas precisam estar imbuídas da boa vontade de fazer isso acontecer. Então, começa com
os stakeholders, logicamente, as pessoas que participam de todo o processo, e entender, primeiro, ok, a empresa ela tem que dar lucro, tem que ganhar dinheiro para pagar as contas dela, para poder remunerar quem tem que remunerar, em tudo o sentido, mas, ao mesmo tempo, tem uma preocupação social bastante forte de como que ela vai dividir esse aspecto. E você falou um ponto importante aí, Bretos, não só pelo aspecto econômico, não só contribuir economicamente, é a história do ensinar a pescar, né? Caindo numa frase e numa bala comum aqui. Ou seja, como é que nós educamos as pessoas para que elas não simplesmente recebam dinheiro, mas como que elas se fortalecem socialmente para buscar a educação que lhe dê a condição para poder evoluir nesse sentido. É essa a leitura, Bretos? É essa a linha de raciocínio? É exatamente isso, Paulo. Ontem eu estava assistindo a uma entrevista do Reginaldo Morikawa. Ele é o presidente da Corin. A Corin é a maior empresa brasileira de produtos orgânicos, né? De produtos orgânicos. Tá ligada à filosofia messiânica de Mokichi Okada, mas ele, em determinado momento, ele fala o seguinte, nós somos uma empresa diferente, né? O nosso propósito é um propósito que está ligado a uma filosofia, né? Religiosa, que tem a ver com tratar o ser humano com o que ele tem que receber de melhor, né? A agricultura natural. Mas ele comentava um aspecto que ele falava o seguinte, a nossa forma de remunerar os nossos funcionários, ela vai além de você ter uma matriz de cargos e salários, né? A gente remunera o nosso funcionário pelo valor que ele agrega para a sociedade. Então, pensa o seguinte, né? Uma pessoa que trabalha na colheita do material orgânico, se não tiver essa pessoa colhendo ali, ninguém come. O valor para a sociedade dessa pessoa é excepcional. E com isso, a gente, com palavras dele, a gente conviveu com conflitos onde alguns engenheiros se queixavam, engenheiros de processo se queixavam, como pode, né, alguém que não tem a minha formação ganhar tanto quanto eu? Uhum. E a pergunta que ele fazia é, a sua preocupação é porque você ganha pouco? Não, eu até que ganho bem, o problema é que o outro ganha muito. Então, isso é o que não cabe, né? Dentro do ambiente desse de liderança consciente, todo mundo ali, e essa questão tem que estar tão enfronhada, ela tem que estar tão enraizada e distribuída nesse tecido social da empresa, e todo mundo tem que entender ali o seu papel, né, e reconhecer como ele é valorizado, né? Então, é algo bastante diferente, né, do tradicional, de fazer o tradicional, né? Ele está muito mais orientado mesmo às marcas, né, que essa empresa quer deixar no mundo, na sociedade, começando a tocar o que está dentro de casa, mas tocando muito fortemente também quem não está, como eu treino, como eu capacito o meu fornecedor, como eu transfiro conhecimento e tecnologia para lá, como eu garanto para o meu cliente que quando ele entrar numa loja da Whole Foods, por exemplo, ele não vai comprar ali no setor de pescados, ele não vai comprar um peixe cuja pesca é predatória, hoje está proibida, ele não vai encontrar isso aqui, né? Então, é como trabalhar, né, a favor do conhecimento, da educação, da cultura e dos valores corretos para a sociedade, é fazer certo o que é certo, né? E a forma de fazer isso, Paulo, existem formas distintas, né? A empresa, se você pensa na empresa, ela pode orientar, né, essa sua aptidão, essa sua vontade para tratar seus produtos e serviços de uma forma, né, incorporando esses conceitos aí dentro. Ela pode tratar na cadeia de valor ou ela pode eventualmente impactar um desenvolvimento local. Ele pode até fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que alguns exemplos que são sempre bons para tangibilizar um pouco do que a gente está conversando. Por exemplo, a Danone, em Bangladesh, ela criou um iogurte, né, basicamente
a custo de produção, custo baixíssimo, para poder, e com alto teor nutritivo, para poder alimentar uma população que era desnutrida. Ela não fez uma filantropia, ela transformou seu negócio, criou um produto para um determinado fim, que tinha, obviamente, o objetivo de lucro, de venda, de volume, mas ele tinha um objetivo tão grande quanto, que era o de trazer nutriente, trazer saúde para uma população que não tinha perspectiva de consumo de produto. Oi, Bretos, eu queria fazer o seguinte, nós estamos indo para o segundo tempo aqui, e esse exemplo que você deu aí, ele é fantástico. E está muito relacionado com o tópico que nós queremos explorar na segunda parte, que é a sobrevivência das empresas em relação ao lucro e o que o mercado está fazendo, como é que o capitalismo consciente está evoluindo. Vamos para o segundo tempo para bater um papo sobre isso? Claro que sim. Oi, Bretos, que fantástica que está essa nossa prosa aqui. Você trazendo esse exemplo da Danone aí. Aliás, eu lembro de um também, que é o Ricardo Semler, né? O Ricardo que escreveu aquele livro dele que revolucionou o mercado, inclusive globalmente, de certa forma, ele teve uma visibilidade fantástica, exatamente porque ele implementou um modelo muito diferenciado e que tem, de certa forma, embora a linguagem e o conceito seja diferente, mas, de certa forma, ele olha pelo prisma, pelo aspecto social também. Bretos, vamos continuar falando aí sobre essa relação do capitalismo consciente, os exemplos de algumas empresas. Se você tiver mais exemplos aí, legal, traz aí para a gente, tá bom? Tem, não, eu citei o exemplo da Danone, né, como uma forma de praticar orientado a seus produtos e tal. Acho que tem um outro exemplo muito interessante também, que já é um projeto antigo, chamado Cola Life. Eu não sei se você conhece, mas também foi introduzido em países onde o nível econômico da grande maioria da população era muito baixo, na África, e basicamente partia do pressuposto de que os produtos da Coca-Cola eles chegavam em todos os rincões do mundo. Rincões esses que, via de regra, não recebia suprimentos básicos de saúde, por exemplo. Então, a cadeia de distribuição da Coca-Cola tratou de produzir alguns formatos como se diz, não são containers, são produtos menores, para transportar produtos perecíveis, medicamentos, dentro dos containers de Coca-Cola, para chegar junto com a Coca-Cola nos rincões onde a medicina não chegava. Né? Então, era basicamente pegar carona num transporte que ia acontecer para entregar um produto que seria de consumo. Né? E tem um terceiro também, que, se eu não me engano, também é aplicado na África, que tem um pouco a ver com a sua história, também tem a ver com a Unilever, né? De fazer chegar a populações desassistidas de esgoto, né? Uma solução que chamava Clean Team, que era um produto, né? Um produto químico que era utilizado em toaletes, em banheiros de baixo custo, né, que fazia o trabalho de tratar os resíduos, de transformar o resíduo em biocombustível, né? E com o biocombustível, obviamente, fazendo todo o tratamento adequado de coleta e guarda, transformar aquilo em energia. Né? E, enfim, é uma forma de você também trabalhar, né? Com o teu objetivo, com o teu propósito maior, né, de aplicar o que você tem de melhor, o conhecimento que você tem de melhor, para mudar drasticamente a perspectiva de vida de algumas populações, né? Então, esses são alguns dos exemplos. A gente tem exemplos pela América Latina, tem uma empresa chamada Patagônia, na Argentina também, que trabalha, faz roupas, né? E tem a ver com a forma não só humanitária que ela desenvolve toda a sua cadeia de fornecimento, mas também com a seleção de produtos naturais, enfim.
Tem exemplos fantásticos. Eu acho que o próprio Whole Foods, que faz um trabalho na sua cadeia completa também. E eu vejo também, o Bretos, a própria Fundação Gates, né? O Bill Gates também tem, aliás, é um projeto muito parecido com esse da Unilever, né? que ele tem feito. E aqui no Brasil nós temos alguns cases, principalmente voltados para a educação, né? A Natura é uma delas, né? Então tem algumas empresas que trabalham nesse sentido, né? E que servem, logicamente, de exemplo para outras organizações, né? Então, assim, olhando para frente, né, quando você fala do capitalismo consciente, lucro para as empresas, eu acho que tem alguns outros elementos que acabam convergindo para essa conversa também, mas a primeira delas tem a ver com a geração milênio, né? Estudos recentes aí mostram que 77% dessa geração ela busca um propósito de impacto positivo na sua carreira. Então, estar numa empresa e não se sentir conectada com o propósito, se o propósito da empresa não se conecta com o seu propósito, a perspectiva da empresa de reter talento, ela fica muito, muito reduzida, né? Outras coisas que vão acontecendo no mundo, que a gente começa a ouvir com maior frequência, por exemplo, a terminologia sigla ESG, né, que tem a ver com muito parecido com o conceito também do triple bottom line, mas ele tem a ver com environment, social e governança, ou seja, em português ASG, ambiente, social e governança, né? É uma tríade aí onde, quando a gente pensa em ativos sob gestão no mundo, mais de 30 trilhões de dólares em ativos gerenciados hoje são gerenciados por fundos de investimento que definiram estratégias sustentáveis como sua estratégia. Então, desses 30 bilhões, veja que números, desses 30 bilhões, 14 trilhões estão na Europa, que corresponde a 50% dos ativos sob gestão na Europa. Nos Estados Unidos, esse número já chega a 25%, né? Então, cada vez mais investidores estão colocando o conceito de investimento responsável como fator decisivo também na alocação de seus recursos. Outra força do mercado que tem a ver também com esse olhar, com essa visão, com esse foco das empresas no social, no ambiental e um tema que é importante também, que tem a ver com aspectos de governança, né? Basicamente, estamos falando aí de transparência, não é só, mas basicamente de transferência. E também surge, Paulo, nesse período, surge um movimento global chamado de B Corps, letra B, de benefícios, no Brasil, na América Latina, representada pelo Sistema B, que da mesma forma que o capitalismo consciente, ele também traz um conceito e agrupado ao conceito ferramentas, né, para ajudar as empresas a se sensibilizarem e se comprometerem, né, com resultados, inclusive a nível de modificação de estatuto social, assumindo compromissos com transparência, uma vez que eu defino metas e apresento metas para o mercado, deixo elas públicas, como também compromissos sociais e ambientais, além dos compromissos financeiros da empresa. Né? Esse é um movimento que no mundo já tem mais de 3 mil empresas associadas. No Brasil, se eu não me engano, firmados os contratos, entre os quais a Natura, que você mencionou, são mais de 200 empresas e mais de 6 mil empresas no pipeline, conversando com os integrantes do Sistema B para se credenciarem. E trazem, né, esse compromisso de gestão associada a esses outros elementos. Quais são os grandes benefícios que essas empresas enxergam, né, para se credenciarem como uma empresa certificada Sistema B, por exemplo, né, que aplica os princípios do capitalismo consciente? A melhoria da gestão, porque uma vez que você tem
uma ferramenta que te mostra, que faz avaliação de impacto, né? E aí de impacto nós estamos falando aqui, nós estamos falando de avaliação em governança, gestão de colaboradores, comunidade, meio ambiente, clientes, obviamente financeiro. Então, à medida que você avalia e mede, você identifica as oportunidades para melhorar, né? Primeiro grande ponto. O segundo é o fortalecimento da governança, né? E o fortalecimento da governança aqui é esse vínculo dessa responsabilidade que a empresa assume e a transparência para o mercado. O diálogo com o ESG, porque, na verdade, o que essa empresa está, como ela está se posicionando e como ela está se mostrando para o mercado, é uma empresa que está em conformidade com, né, com os aspectos ambientais, sociais e de governança. Pois não, Paulo? O Bretos, me chama a atenção, porque, na realidade, nós estamos falando de capitalismo consciente dentro de um contexto de países democráticos, né? Vamos dizer assim, nós estamos falando aí, nós estamos tocando basicamente em alguns países europeus, Estados Unidos, o Brasil não fica fora disso, logicamente, né? E tem um aspecto de que a cabeça dos líderes voltados, né, de uma forma consciente, não para resolver o problema da sociedade, mas pelo menos para contribuir com a sociedade. Nessa sua visão e nesse seu trabalho dentro do contexto do capitalismo consciente que você tem feito, como é que fica o papel da política, sendo mais objetivo, do governo nesse contexto, o Bretos? É muito interessante a sua pergunta, Paulo. Eu acho que há um movimento natural, e agora eu vou falar mais pelo nosso país, pelo Brasil, mais por conhecimento de causa, né? Há um movimento natural, né, do setor privado deixando de olhar para o governo como o grande provedor, que é o que historicamente, isso vem das capitanias hereditárias, né? Isso tem a ver com a nossa história de colonização, mas é o setor privado assumindo uma atitude aí não mais de coadjuvante, né, mas como ator principal, mas trabalhando sim em conexão com o governo, porque o governo continua sendo, né, o fomentador de políticas públicas, né? O governo pode e deve sim, como já faz no Brasil hoje. O Sistema B, por exemplo, tem na cidade do Rio de Janeiro um acordo já firmado e uma política pública já definida, que ela não beneficia, mas ela privilegia as empresas que estão comprometidas com essa tríade de ambiental, social e financeiro. Ela cria mecanismos, inclusive de compras do próprio governo, creio eu, né, fomentando e incentivando que mais e mais empresas assumam esse compromisso. Então, e se a gente pensar, de novo, né, aterrissando para nossos números, para nossa realidade, para nossa chocante realidade, 50% da nossa população, estamos falando de 100 milhões de habitantes, não tem acesso a esgoto. 3/4 da nossa população, ou seja, 150 milhões de habitantes, dependem do SUS, do sistema de saúde público, né? Não há governo que consiga fazer essa virada sozinho. Não existe capacidade, dinheiro, né? Eu acho que capacidade mesmo, efetivamente, braços, né? Se a gente não pensar numa cadeia de valor expandida, se a gente não pensar numa distribuição de responsabilidade, né, de accountability, mesmo de comprometimento, o governo faz parte do processo, mas o governo deixa de ser, né, aquela grande mãe onde todo mundo ia até ali pedir a bênção e pedir o dele para tratar o dele, né? Então, o fomento a participação do governo, ela é fundamental em cada um desses sistemas, dessa forma, né, da empresa. Obviamente tem o envolvimento setorial, né? Eu mencionei há pouco da Corin, né? E a Corin, por exemplo, fez um trabalho super interessante no Pantanal Mato Grossense, de introduzir ali também o conceito de criação e incentivar a introduzir o conceito de criação de gado de forma natural.
né, que, dentre outras coisas, o gado pastando, ele impede a disseminação das queimadas também. Então, com isso não é um produto para me dar lucro, né? Eu faço um investimento ali porque é o que a nossa filosofia acredita, é o que a gente entende ser o certo a fazer, fortalece um setor, né? Eu não brigo para ser líder do meu setor, mas eu brigo para o meu setor ser forte, né? Se os meus concorrentes se tornarem maiores do que eu, por méritos dele, parabéns, mas o que a gente preza mesmo é a questão do produto, da agricultura natural, de um produto natural chegando na mesa de todo mundo e todo mundo tendo que comer simplesmente o que precisa e não mais, né, uma comilança aí de produtos processados e tudo mais que, além do consumo exacerbado, também não faz bem à saúde. Bretos, fantástico, meu amigo. Eu falei anteriormente para você que essa prosa aqui, ela passa muito rápida, né? E nós estamos terminando aqui a nossa prosa, né? Infelizmente, né? Mas seguramente você trouxe uma contribuição fantástica para o pessoal, para as pessoas que nos acompanham aqui na prosa com o Bertaglia. Eu só tenho a agradecer, minha admiração, né, pelo que você trouxe aqui, pelo ser humano que você é, pelo trabalho que você vem fazendo, pelas suas preocupações sociais. Um grande carinho, Bretos. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar com você, né? Um prazer tentar contribuir de alguma forma, né? Deixar aí pelo menos uma sementinha, uma vontade de, talvez, né? Quero aprender mais, quero conhecer mais um pouco sobre isso e talvez assim uma recomendação final, né, para quem esteja nos assistindo e fala, poxa, me parece fazer sentido, né? Como é que a gente anda nessa direção, né? Como é que a gente transforma o nosso negócio, como é que a gente cria um negócio dessa forma? E eu basicamente colocaria três pontos básicos. O primeiro deles é a questão obviamente, considerando que isso já parte de um propósito elevado, né? Mas um compromisso com uma governança corporativa, né? E o compromisso aí significa transparência, equidade, accountability e a responsabilidade social corporativa. A segunda é a identificação e comprometimento com metas e métricas sociais e ambientais. Não é um exercício fácil de fazer, mas o terceiro ponto ajuda o segundo, que são ferramentas que já estão disponíveis, e algumas delas de acesso gratuito. O Sistema B, por exemplo, ele tem uma ferramenta onde você coloca lá o CNPJ da sua empresa e você já consegue fazer e respondendo as perguntas, e você já consegue fazer uma avaliação da pontuação da tua empresa com relação aos critérios de sustentabilidade em cada um desses pontos que a gente falou. Não é o único, tem o GRE, o Instituto Ethos no Brasil também tem, mas enfim, tem farta informação e disponível, né? O que para quem tem vontade é juntar a fome à vontade de comer. Maravilha, Bretos. Enorme gratidão para você, muito bom falar contigo, né? Um grande abraço virtual para você. Obrigado, igual, gratidão da minha parte também, Paulo. Um feliz ano ao infinito e além, e que a força esteja contigo. Isso mesmo. Muito obrigado. Tchau, Bretos.